Eita. Uhum. É momento da gente orar, né? Todos os dias você aprende algo com Deus. E a Bíblia fala que muda a lei e muda o sacerdócio. E eu, às vezes, fico me perguntando, imagina se nós não pudéssemos mais orar pelos nossos. Se nós não pudéssemos mais ir ao templo. Eu sei que até no celular você ora e Deus responde, porque ninguém pode buscar Deus por você. Buscar aquilo que você necessita é só você e Deus. E a Bíblia vem nos falando que naquele tempo o sacerdote até morriam se governasse uma liderança errada. E não era qualquer pessoa que entrava no templo dos templos, no Santo dos Santos, não era. Podia ser rei, podia ser príncipe. E não era qualquer um que tocava na arca do Senhor, não, não. Como hoje qualquer um louva, ou qualquer um prega, qualquer um. Porque quando Jesus veio, ele se doou pelos nossos pecados. Não para que nós permanecêssemos pecando, mas que ele foi levado à cruz para consumar. E nós confiasse nele. Não tem quando você desce as águas, é porque você confia que Jesus é seu Salvador. É isso. E tem pessoas que acham que ele tem tudo porque é pela força do braço dele, não é não. Um filho conquista porque uma mãe está de joelho. Quando um pai é servo, o pai está de joelho. Um tio é servo, o tio está de joelho. Minha tia orou para mim mais de 40 anos. Era minha madrinha. Depois, a missionária que diz, Nete, é o jeito dos evangélicos chamar missionária. A irmã Nete, que ela também se titulou pastora. Eu nem sei onde ela congrega mais. Dizem que ela toma conta de uma igreja. Se eu ver ela, abraço, amo muito. A irmã Nete, bênção. E nós não podemos esquecer daqueles que já lutaram por nós, hoje não estão mais aqui, mas ficou a história. Não ficou a história de Davi para nós ler e viver? Não dos erros, mas as melhores partes. Todo mundo fala, eu quero vencer o gigante, mas ninguém quer passar o processo que Davi passou. Davi passou o processo de correr, se esconder, dar uma de doido para não morrer. E quem quer passar esse processo para ter a história que Davi teve? Ninguém. Quem quer passar o processo de Jó que parou lá como um mendigo leproso? Você acha que foi um dia, 2 dias? Não, foi anos. Como vários mendigos que nós vemos hoje. Já foram também profetas. Já foram também líderes espirituais. Fracassaram.
E a Bíblia diz que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Tem gente que já está todo estragado, não caiu porque alguém ainda está segurando na oração. Porque já está para lá de caído. É. Não tem aquelas pessoas que saem de um ministério que tem uma placa lá diferente. Sai porque ele não foi ungido a um presbítero. Aí ele vê que o outro que trabalha mais, tem mais chamado, foi escolhido e ele não, ele já se levanta e sai para outro ministério, porque lá eles vão dar uma unção nele de diabo. E não é assim. Hoje a gente se reúne no lugar para estar todo mundo ali reunido. Ah, se reuniu lá na Batista, é um povo unido. Não é a placa, é o povo. Ah, tem um povo reunido lá na Católica. É um povo, não é a placa. Jesus, ele não tem preocupação com placa, o que está escrito na placa, a foto de quem está na placa. Jesus não olha isso, ele não é da placa. Jesus é de dentro de mim, de dentro de você, né? Até Aí foi a irmã, eu acho que a irmã Sol, que um dia estava falando, que por onde nós passar, nós montamos um templo, e é verdade. Você comprou o papelzinho de panfletar, está panfletando. Então, se uma multidão se uniu a você para te ouvir, ali, ó, está uma igreja montada. Os tabernáculos eram desmontados e montados em outro canto. Hoje não, hoje o Brasil, o mundo, tem condições, levanta um altar, levanta uma igreja, e ali vai. E ali vai. Aí titula um presbítero, titula outro obreiro, titula outro diácono. Só que não é o título. Para você pregar, você não precisa ter título de missionário, não. Você precisa ter vida no altar com Deus, que o Espírito Santo é que usa a gente, né? Então, se você congrega num lugar, amém. Se você pode doar algo para ajudar um irmão, amém. Igual o pastor Valmir, ele vendeu a motinha, comprou um carrinho simples, não para se exaltar, foi para poder levar os irmãos que não têm condições em casa. E eu não vejo ele pedir dinheiro nenhum para gasolina. Ele e a esposa dele trabalham muito na obra para o Senhor, porque a obra não é minha. Eu não vou fazer a obra de Deus, não existe. Para quem não conhece Bíblia, fala errado. Fazer a obra de Deus ninguém faz. Uma obra para Deus nós fazemos. Para Deus. De Deus não, de Deus já está tudo feito. Então tem pessoas que quando vê o irmão comprar uma moto ou um carrinho para poder levar os irmãos, né? Já ficam numa amargura, começa a macumba daqui, macumba. A pior macumba é que o zóio coloca em cima a inveja. Para com isso. Se seu irmão conseguiu comprar um carrinho usado, ora para ele conseguir um novo, maior. Eu sempre profetizo, apesar que eu não sou nada, não, mas eu profetizo. Quando eu soube que um irmão comprou uma moto usada, eu falei, quero profetizar uma moto nova, não, quero profetizar um automóvel para tu não correr risco de bater. Um automóvel te guarda do sol, da chuva, e ainda faz você carregar um doente para o médico. Faz você carregar uma comprinha para a casa de um irmão. Faz você parar no ponto da carona para um irmão. Então o Senhor me conhece. Não é porque eu não tenho, eu vou jogar maldição para os outros não ter. Que coisa ridícula. O pior demônio é o demônio da inveja, que está dentro da pessoa e a pessoa não se percebe. Aí vê você conquistando uma coisa, irmão, leva lá em casa também. Para poder a fulano orar, quem sabe que isso é olho grande. Pessoa que não está convertida e nem está preparada. Irmão, eu não sou olho grande, não é assim. Você não percebeu.
mas a sua boca te condena. É. Vieram um tempo aqui no meu portão, não sei se foi para me testar, mandaram para me testar, mas se o diabo manda alguém me testar, ou ele mesmo vem, ele cai do cavalo, porque eu conheço Bíblia. Irmã, essa casa aqui é da senhora? Eu falei, não tem casa. Ah, porque senão ia ver por quanto a senhora não queria vender. Eu falei, querido, essa casa aqui tem um monte de dono, mora lá em Governador Valadares. Eu moro aqui de favor. Ah, é? A senhora ganha quanto aqui? Eu ganho a cura, libertação, projeto para mim fazer para Jesus. Eu ganho aqui responsabilidade, caráter cristão. Aí a pessoa olhou assim bem para minha cara. Ué, irmã, a Bíblia falou, se você não trabalha, não come também. Eu falei, quem não prega, quem não vive uma vida para Deus, não merece ser alimentado da palavra. E quem não trabalha, não tem que reclamar do que ganha, não. Já comentei isso. Você não quer trabalhar, vive na frente de um jogo, de uma televisão. As portas se fecham porque Deus permitiu, não foi o diabo, não. O diabo não tem poder de fechar a porta para ninguém. É Deus, tudo é Deus. Aí quando chega com a cara de taxa, tá tudo difícil. Não tá, não. Tem um homem de uma perna só que cavou a rua aqui, ó, botando encanamento. Uma perna só, trabalhando aquele sol de verão. Não vi aquele homem reclamar. Meu marido ficava impressionado. E não é evangélico, não. Ele não é evangélico, as portas se fecham para ele ter uma perna só. E por que para um crente que se diz que é tão usado na palavra, ai, eu prego, irmã, e o fogo cai, mas as portas sempre fechadas. Alguma coisa está errada aí com ele e Deus, não? Aí eu falei, eu trabalho, minha irmã. Eu lavo, eu cozinho, eu arrumo, eu dou faxina na casa do povo, eu capino o quintal, tá aqui, ó, capinado. Eu rastelo. E eu ainda vou a pé daqui no vale orar, pedir a Deus, agradecer. Porque eu consegui levantar com as minhas pernas, meus pés, e minha visão, minha mente, minha vida. E ainda conquistei de Jesus autoridade. De quê? De estar orando para toda armadilha que vier contra mim, contra meus filhos, meus netos, meus irmãos de sangue, meus sobrinhos, meus parentes, cair por terra. Não é autoridade? A autoridade, você está nas coisas dos outros, morando 13 anos e não se colocar dono do que é dos outros, para que tomar aquilo que não custou o teu suor. E tem crente bandido. Crente não fala que é crente, leva nome de Deus, que é apossar daquilo que não custou o suor do rosto dele. Aí por que as pessoas chamam o adversário para entrar neles, para poder te afrontar? Quem tem vida no altar é diferente. Quem tem chamado e é escolhido, ele recebe a unção do alto. Não é do baixo, não. Quem é escolhido não recebe unção daqueles que estão aqui na terra, recebe do alto. Sabe na hora que é seta, que é o olho, que é a inveja. Então você fica... Então eu tenho o direito de botar o propósito com Deus daquilo que eu acho que é. Se me convidarem para levar o evangelho, eu vou levar o evangelho que o Espírito Santo me der aqui. Comigo tem esse negócio de coloquei um elo na campanha, não tem esse negócio na Bíblia campanha, não. Propósito. Esse negócio de eu sentir no meu coração é carne. Eu senti com esse negócio de eu sentir, sai fora. O verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa, o Espírito Santo vem e conversa com ela, toca nela. Quer falar, quer sentir o toque do Espírito Santo, lê a Bíblia. Estuda a palavra, que a gente aprende tudinho sem precisar, ninguém está mandando.
Um pastor não precisa estar mandando eu andar consertada, andar respeitando os outros, se eu sei ler e escrever na Bíblia. Não preciso falar nada de como eu tenho que ser vista como igreja, porque a Bíblia já está me falando, Jesus já está me instruindo. Templo é lugar de se reunir, numa só fé, orar e participar do corpo e do sangue quando tem. E glorificar Deus por cada vida ali presente. Porque quando o povo se reúne e quando tem uma oração verdadeira, há milagre, a cura, a Pentecoste do Espírito Santo. Agora, esse negócio de vou abrir mais uma placa, é mais uma placa. Nós pertencemos a um sumo pastor, que é Jesus Cristo. E eu estou vendo muitas pessoas cair, se destituir da glória de Deus, por achar que com a força do braço dele, ele conquistou tudo. Não adianta eu andar por aí, sair falando, ó irmão, eu sou humilde. A humildade não está na vestimenta. Olha, eu sou simples, tá? Eu sou educado. Não está na aparência. É na convivência. A pessoa passa 4, 5 meses com outra, ele vai ver realmente quem é a pessoa na presença de Deus. E não adianta dizer com a boca minha que eu sou simples. Quem tem que falar de mim é quem me conhece. Eu estava, acho, no centro da cidade ali. E já tem uns 4 anos isso. E estavam as pessoas, até pessoas trabalhadeiras. Eu não esperava aquilo, porque eu achava que a pessoa continuou a mesma. Aí chegou o rapaz que vendia água, aqueles meninos que pedem, e eu ali, né? Com a sandália da minha menina, que a minha tinha quebrado, e meu menino tinha me dado um dinheiro para me comprar, o cartão para me comprar o que eu quisesse que ele pagava, uma sandália nova. Aí uns rapazes entregando uns folhetos. Aí virou uma cidadã de Santa Mônica, um cidadãozinho de Kubitschek, e falou bem assim. Aí o rapaz, tadinho, falando a Bíblia do jeitinho dele, porque Deus usa os que não se exaltam, é os que se abatem. Aí as primeiro veio a mulher com um vestido florido e falou bem assim, mas eu sei, eu entendo onde está esse versículo. E eu não sou uma irmãzinha qualquer não, fui ungida. Eu só escutei, fui ungida. Aí virou o cidadãozinho que estava com ela, falou bem assim, a gente viemos de um congresso de São Paulo, nós estamos bem estudados. Aí os doisinhos simples, aquela roupinha quadriculada simples. Aí eu tomei as dor. Eu também, né, posso tomar as dor, porque é o mesmo Deus que a gente processa. Eu falei, queridos, me mostra dentro do conteúdo bíblico aonde Deus gatinha. Ungiu Maria Madalena, ungiu Maria, que era a mãe dele, né? Era a mãe dele, tinha que ser ungida, é a mãe do Salvador. Aonde foi derramado óleo na cabeça de alguma mulher na Bíblia, porque até aqui eu já li minha Bíblia toda, uma vez e quase toda dessa vez. E tinha olhado para ele e falei, e você, cidadão?
A fé que tu professa, você trouxe de congresso da onde? Onde tem aquela briga? De pastores que se mata, é cadeirada, até revólver tem por causa do CNPJ em placa, para serem reconhecidos e ganhar o dinheiro das igrejas todo ano. Aí eles ficaram sem palavra. Eu falei, você é sábio mesmo? E os dois rapazes quietinhos, olhando para minha cara. E eu com aquela roupa, aquela saia jeans batida mesmo, chinelo de dedo da minha filha nos pés, um cagucho desse aqui, assim, lavar o cabelo há 15 dias. E eu falei, aonde está o seu conhecimento? Eu falei, querido, Jesus, que é o rei, o dono da vida, que fez o céu e a terra ao lado do Pai, ele apartou Paulo e Silas para ir ganhar almas. Ele não deu um papel, Jesus não assinou papel nenhum dizendo, vocês pertencem à presbiteriana e você pertence a Deus é amor. Não. Eles pregavam a vida a Jesus Cristo. Eles não contavam a história deles, eles contavam o que o Senhor Jesus Cristo é. E eu falei, queridos, aqueles que sobem o degrau ou se exaltam, desçam, por favor, para servir aqueles que estão sentadinhos e outros na porta. Porque a Bíblia fala que para Jeremias ser conhecido, ele não tinha cadeira, ele tinha caminho e deserto. Exaltados são aqueles que estão lá apanhando, aqueles que enfrentam bruxos na África, aqueles estão preparados. Agora uma porqueira igual eu, será que aparecer um bruxo daquele que aparece na África andando no tapete e mata a pessoa só no olhar? Será que eu estou preparada para mim me exaltar? Igual certas pessoas se exaltando em cima de púlpito feito de cimento que Jesus ali não está. Jesus não está sentado ali, quem disse? A verdadeira igreja é aquelas que vão, que fazem. Porque nós já sabemos o que presta e o que não presta para a nossa vida. Então, você tem um líder que tem conhecimento bíblico, observa o que ele vai pregar, observa o que ele vai falar para ver se aquele alimento é sólido. Conhecimento. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho. Eu não sirvo para ser liderança para ninguém, porque eu preciso ler muito, conhecer muito. E todo dia a gente levanta e tem um pecado na cara da gente, qual? Na mente. Reclama de tudo. Eu reclamo bastante às vezes. E aí quando vem alguma coisa assim na minha consciência, ela vai ler. São essas coisas. Então eu oro por quem sempre comprou de mim. Eu tenho que orar por eles, sabe? Porque eles precisam de uma porta aberta, porque eles têm filhos, têm esposo para ajudar. Aqueles que estão enfermos lá no hospital, mas quantas vezes pagaram preço pela minha vida e a vida dos meus? Aqueles que estão viajando, trabalhando no alto mar. Você imagina se a pessoa só fosse salva se tivesse dentro de um templo. E aqueles que são pescador e carreteiro, se Jesus vier para eles, eles não vão ser salvos porque eles não estão lá no templo? Porque eles não foram ungidos pelo homem? A Bíblia diz que quem crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Tem muitos pastores evangélicos, não evangélicos, são batizados, estão trabalhando para trazer o pão. Digno é o homem do seu pão
porque trabalha e do seu próprio suor traz o alimento para a tua mesa. Aí tem crentes que pegaram a mania que a pessoa só vai ser salva se tiver dia e noite dentro da igreja. Mentira, a igreja sou eu. E sua casa, você tem que cuidar. Você tem que cuidar dos seus filhos. Tem filho pequeno? Ei, cuida. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e segundo, honrar o seu pai e sua mãe. Né? E amar o próximo como a nós mesmos. Então, você passou na rua. Oi, tudo bem, irmã Vera? Tudo. Tudo bem, minha amada? Oh, não toque em mim não, irmã, porque eles me chamam de missionária, eu sou missionária. Não, não me chama de Zé, não. Meu nome é Pastor José. Presbítero José. Para que isso, essa exaltação? Você não é nada. Nós não somos nada se não for o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Olha, eu sou o sacerdote fulano de tal, eu sou o padre Miguel. Não. Você é um servo do Senhor, empregado do povo. Nós somos empregados do povo. Nós não somos patrões de ninguém. Então, nós devemos autoridade a Jesus Cristo. Você foi escolhido para ser um líder, lidera a sua vida. Olha como ela está para poder se assentar na mesa. Mas por que, irmã, você está falando assim? Porque eu estava estudando e hoje meu marido me deu assim uns respaldos bíblicos. Realmente, nós precisamos viver. Precisamos. E nós temos que ser revestidos na palavra para quando nós for chamados, nós não ir vazio. Né? Nós não ir vazio. Nós ir cheio da palavra. Porque o que faz o pregador não é o nome. É o que ele vai trazer a mensagem que ele se alimentou e como que ele está. Se ele está cheio do Espírito Santo ou se ele está vazio. É tremendo, gente. É tremendo. Não tem aquele louvor. É tremendo quando um homem faz questão. É tremendo. É muito bonito, gente. É muito bonito. Ah, mas pobre não pode ter automóvel, não pode ter moto, não pode ter... Ei, pobre? Pobre é o diabo, ele que não tem nada. Agora você é filha do Rei Jesus. Se você paga as suas contas, você pode. Tem crente que compra, não paga. Irmãos, tem misericórdia. Eu estou sendo provado, não, você é sem vergonha, safado, porque você usa o nome de Deus para tapar a sua safadeza. Se você não pode pagar, não compra. Além de dever, quer matar os outros. Eu acho ridículo. Para mim nunca foi evangélico, nunca foi filho. E ontem também meu esposo estava me explicando que a gente tem que aprender. Ai, deixa que ele é um filho de Deus. Não. Nós passamos a ser filhos quando reconhecemos Jesus. Jesus falou para Maria, estão aqui minha mãe e meus irmãos, que fazem a vontade de Deus. Aí o cidadão tá lá fumando, roubando, matando. Ele é criatura. Irmãos, não. Ele está fazendo o que Jesus não ordenou, ele é irmão.
Ele é criatura. Agora, nós que oramos, que não fazemos o mal, que nós já somos mal por natureza, mas, gente, não é pelas obras que fazemos que temos salvação, não. Está enganado, tá? Ah, eu doei uma cesta básica, eu doei uma roupa nova, eu doei. Para quê? Isso aí é para você mesmo. Tudo que nós fazemos é para nós mesmos. Obter bênçãos de Deus. Não é? Não. Ah, aquela igreja lá tá abençoada. O que tem a ver? A Bíblia fala que o povo vendia suas fazendas e dividia com os pobres. É bíblico. Eu não gosto nem que fala que eu abençoo alguém. Não preciso escrever no caderno e nem falar, porque não existe isso na lei de Deus. Não existe. Eu não faço compromisso com ninguém, porque o amanhã pertence a Deus. Se eu faço um compromisso que eu vou fazer, e se eu sou arrebatada amanhã, vai ficar lá o meu compromisso que eu tinha escrito. E eu não quero isso para a minha vida. Se eu puder dar, o próprio Espírito Santo vai falar comigo. Leva isso e aquilo. Abençoa com isso e aquilo. Se o Espírito Santo não me determinar, não é o homem que vai me forçar. Então eu tenho que andar na dispensação da palavra e não da carne. Então, se eu não sentir vontade de ir no lugar, eu não vou. Ah, irmão, mas... Não. Se eu sei que lá está um tiroteio, só porque eu sirvo a Deus, eu vou passar, porque Jesus é obrigado a me livrar, não. Eu fui desobediente, a bala pega em mim e me mata. A desobediência me matou. Além de eu perder a vida, eu vou perder a salvação, porque o desobediente não tem parte com o céu do Senhor. É Bíblia. É Bíblia. E eu só vejo os exaltados descendo. A mão do Senhor, tá? Não é o diabo, não. O Senhor permitindo. Profecias de pessoas que têm vida no altar estão acontecendo. Olha lá. Ó. E barulho aqui, barulho da almofada molhada. Então nós precisamos ter um conceito. Nós precisamos ter um conceito. Qual? Nós temos que sentar para ouvir do que querer ensinar, sem ter conhecimento. E tá difícil. Ninguém quer aprender com Jesus para depois querer ensinar. Só tem gente querendo ser mostrado, ser conhecido, ser exaltado. Mas tá difícil. E a Bíblia diz que eu que estou de pé me vigio para que eu não caia também como os demais estão caindo. Aí o que eu faço? Desço do pedestal da exaltação e aguardo Jesus me chamar. Quando eu sou convidado, eu prego. Quem me conhece sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem de pastores. Eu chego para a pessoa e já falo, entrego o que o Senhor me fala. Não, irmão, não vem pensando que eu quero templo, não, porque eu não nasci. Não. Não nasci para governar o templo que é de Deus, não. Eu não governo nem minha vida. Tá? Eu nasci para trabalhar para Jesus. E a caravana com Cristo só vai vasos que Deus escolhe. E tem uns que não podem, são professoras, estão estudando para advogadas, mas está ali, ó, abençoando. Abençoam, porque às vezes falta alguém, né, e tem que pagar o dono do carro, porque pneu, carro, não anda de graça, não. Não. Todo mundo gasta, ninguém ganha carro do céu, não. Carro é comprado. Então, para quem nasceu para um propósito com Deus, não mede esforços e não olha o preço que é cobrado para nós fazermos missão. Aí eu digo,
Plantai na casa de Deus, na obra, né? E o Senhor te resultará em recompensa. Às vezes é um câncer que nasceu, a pessoa não sabe. Aí você, mesmo na dificuldade, você vai ou você doa. Quando pensa que não, aquela enfermidade que estava no seu corpo sumiu de repente. Aí o Espírito Santo traz aquela luz aqui. Pum! Lembra quando você foi me adorar mesmo doente? Lembra quando você tirou aquele dinheiro mesmo precisando de comprar o seu remédio e pagou a passagem do seu irmão para ele fazer a obra? Então a conquista vem dessa forma. Quando a gente menos espera, a bênção do Senhor desce. Eu não vou falar o dia, mas breve eu estou indo para uma vigília, para me juntar com umas irmãs, para estar orando ao Senhor por todos esses nomes, que eu vou levar esse caderno de nomes. É assim, irmãos. É assim que Deus faz, é um lembrando do outro. Eu lembro de todos. Não lembro, cada dia é nome que eu apresento. Eu não apresento os 1000 e poucos nomes que tem aqui, não. Né? Não. Cada dia, e eu não gravo todo dia porque não gosto disso. A irmã que pede para mim gravar e mandar, para ela mandar para o irmão dela que está naquela situação difícil. Mas eu falo o que o Senhor fala. A Bíblia não é de homem nenhum e nem de mulher nenhuma. A Bíblia é de Jesus. É um livro para nós aprender a viver no que aconteceu aqui, que acontece hoje ainda. Aí as pessoas falam, a senhora tem tanto conhecido, e onde a senhora vai não vai ninguém, só vai a senhora e Deus. Eu não ando com tumulto, eu não sou Jesus para carregar ninguém atrás de mim, né? Ah, eu vou pregar, vai eu e a palavra. Tem irmãos até que falam, se eu soubesse que a senhora ia lá, a senhora nem avisou. Não aviso não, eu não quero plateia para mim não. Grandes coisas eu pregar o evangelho. Grandes porqueiras essa carne aqui. Eu vou trabalhar para Jesus. Quem estiver lá, ouve. Né? Quem estiver lá, ouve. Então, as pessoas até ficam... hoje veio a irmã com a irmã, ela ligou para mim para ver se eu estava em casa. Eu falei que eu vim aqui trazer mensagem, ela resolveu vir comigo. E assim Deus trabalha. Nunca busquei ibope para mim. E a caravana com Cristo também. Na caravana com Cristo não tem esse negócio de carteirada, carteirinha, nada, tem nada, nada. 15 anos eu trabalho para Jesus porque Ele me deu ordem de trabalhar, porque quem quer cura também trabalha para Jesus. E quem vai ligado. E lá não tem esse negócio de bota aí em cima do púlpito porque tem carteira de pastor, carteira de missionário, não tem isso comigo não. Vai para o púlpito quem vai pregar o evangelho. Se lá eles chamam o presbítero, o diácono, amém. Diácono eles não chamam, né? Chama presbítero, chama evangelista, amém. Ah, não, chama fulano porque é missionária, chama fulano porque tem carteira de pastora. Não, vai ser... O culto é dirigido pelo Espírito Santo. Então, você conhece quem está indo? Chama quem o Espírito Santo determinar. Se gostar, gostou. Se não gostar, não vai mais. Por quê? Eu não exalto ninguém de carteira. Eu exalto o Espírito Santo. Então, as pessoas que estão há 15 anos andando comigo, eu sou muito realista. Não tem. A caravana com Cristo, o pastor dela é Jesus. Não tem placa. Tem as pessoas usadas por Deus. Vai. Quem tem oportunidade, amém. Quem não tem, teve a oportunidade de estar fazendo missão. O verdadeiro crente, ele olha para a oportunidade dele estar junto fazendo a missão. Não é de ter exaltação lá, não. Tem crente que fala, irmão, tem crente que deixou de ir muito tempo.
Não vou não, porque eu não tive a oportunidade, não me reconheceram como presbítero, então Jesus não tem isso. Na Bíblia não tem isso. Quer ser reconhecido? Vai lá na pracinha fazer um culto à noite, à madrugada. Vai ser reconhecido. E eu sou grata a Deus pelas vidas que Deus tem colocado. Deus levou a missionária Solange lá na caravana. Deus usou aquela mulher 2 vezes no profundo. Tremendo. Eu sei quem está comigo há muito tempo. Deus tem falado muito. Graças ao Senhor. Lá em Viana, né, o evangelista Joabe vai pregar. Breve nós estamos lá. E eu vou estudando as pessoas que se lançam para ir. Quem se esforça para ir, quem se lança para ir. Eu faço questão das pessoas quando me perguntam se prega bem, prega. Tem vida no altar? Tem, pode chamar. A senhora traz a caravana, traz fulana para pregar? Trago. Você traz a missionária para pregar? Levo. Eu vou chamar, se ela vai, amém. É muito bonito isso. Quem se deixa levar pelo Espírito Santo é porque foi escolhido. Né? E assim nós vamos vencendo mais um dia de propósito aqui com o Senhor. Aqui, nesse caderno que vai viajar comigo. Tem muitos nomes, tem muitos, ó, gente. Muitos. É gente até de Portugal. Tem gente até de Lisboa, tem gente até, ó. É gente de muito lugar, gente. Até da França. Tem nomes aqui. Tem nomes aqui. Eu nem conheço, tá? Entraram no meu... Entraram lá no meu, sei lá, YouTube lá, acharam meu número e mandaram para mim. Lá do Alto Caparaó. Mandaram, ainda falaram que souberam, viajaram para lá, não sei quem, e falaram de mim. E essa profetisa falou, a irmã Vera é a senhora magrinha? Eu falei, é. A senhora põe o nome da minha família, meu nome, nome do meu esposo aí. A gente é de longe. Eu falei, bom, não conheço, eu nunca fui. Do Pará, Belém, prefeito de Belém. Tá aqui, ó. Sabe por quê? Quando Deus quer que você seja conhecida, você não precisa estar nos palcos da vida. Você precisa ter uma vida no altar. O nosso caráter cristão faz nós ser reconhecidos sem você nem saber. Eu costumo dizer que aquele que está mais escondido, mais calado, é o mais visto. Porque alguém vai testemunhar. Né? Alguém testemunha. Aquele médico que faz a cirurgia que não é mostrado, é o que o Senhor mais manda ele ser falado. Aquela cirurgia que ele fez, ele acha que ele não vai ter ibope. Aquela que foi operada por ele vai dar testemunho dele. Aí ele vai ser procurado. Entendeu o mistério de Jesus? Não conte a ninguém. Mas quem é operado por um cirurgião que tem caráter, aquela que viveu da cirurgia vai sair comentando o nome do médico, como era o médico e as palavras que o médico fala. Então é isso que eu quero que o mundo entenda. Que ser exaltado não é ter carteira. É ter uma vida no particular com o Espírito Santo. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai.
Seja feita, meu Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos e precisamos perdoar de coração aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixe, Pai, que caímos em tentação. E nos livra, meu Deus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Deus que o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, no Senhor eu confio. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com tuas penas e debaixo das suas asas eu estarei segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 me direita, eu não serei atingida. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, meu escudo altíssimo, é a tua morada. Nenhum mal me acontecerá e nem acontecerá aos meus. E praga nenhuma chegará na minha casa, diz o Senhor. Porque aos seus anjos o Senhor deu ordem a teu respeito para que me guarde os meus e os seus em todos os teus caminhos. Ele nos sustentará em suas mãos para que eu e você e os nossos não tropeçaremos com os pés em pedra. Pisarás o leão a áspide, calcarás aos pés o filho do leão a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, filha, diz o Senhor, também eu te livrarei. Amém. Colocarei você no alto retiro, porque conheceste o meu nome, ô glória. Eu te invocarei, para o Senhor me responderá que estará conosco na angústia. E o Senhor disse que eu te livrarei, glorificarei, colocarei você no alto retiro, porque não conheceste o meu nome. Nós te clamaremos e o Senhor nos responderá que estará conosco na angústia, nos livrando, nos glorificando, nos dando abundância de dias e nos mostrando a nossa salvação. Aleluia. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai. Senhor, mais uma vez eu venho bater na porta da graça que é a tua morada. Mais uma vez eu quero falar com o Senhor. Se tudo que eu tenho lido e aprendido é do Senhor, permaneça. Se eu estou aprendendo errado, o Senhor apaga da memória. Mas eis-me aqui para uma grande obra. Qual, Pai? A verdadeira religião. A tua palavra me diz que é visitar os órfãos, as viúvas de primeiro marido, os enfermos, os que se encontram debilitados de saúde. E também que espere o Senhor me enviar nos hospitais onde estão os leitos e ali orar pelos seus enfermos. A verdadeira religião é aquela que eu sinto dentro de mim a dor do próximo. Porque a tua palavra diz, Pai, que é necessário nós cuidar dos domésticos da mesma fé. Aquela mulher falou, mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da sua mesa. O Senhor falou, Mas primeiro, aqueles que estão enfermos, que não conseguem trabalhar, forem enfermos pela permissão do Pai. Nós devemos se unir, juntar um grão daqui, um grão dali e abençoar o nosso irmão, nossa irmã necessitada. Não é os preguiçosos, não é os ignorantes com as pessoas, não é aqueles que não trabalham em qualquer lugar para não sujar o teu nome. É aqueles que vivem no trabalho cristão do Senhor que estão enfermos. Então nós fazemos esse trabalho missionário na terra. É uma missão que nós estamos indo fazer.
Aleluia. Quando nós saímos para fora é uma missão. Agora, quando nós fazemos algo na casa do Senhor, é obra social. Então, Senhor, a tua palavra diz, quando fala-se digno é obreiro, seu salário é aquele que mora dentro da igreja, é aquele que mora no fundo do templo, aquele que já mora ali, tem por obrigação cuidar do templo do Senhor. Porque ninguém é obrigado a tomar conta de templo. Nós somos chamados, somos escolhidos pelo Senhor para estar na tua presença e erguer aquilo que o Senhor nos preparou. A tua palavra diz que ninguém é obrigado e nem seja forçado a fazer nada, porque o Senhor, o próprio Jesus, o próprio e sumo pastor não obriga ninguém. Então não podemos pregar que nós somos obrigados, porque é uma farsa. Nós temos livre-arbítrio de servir ao Senhor para sermos salvos. Agora, se empregar na obra, não é para todos, né, papai? Que o Senhor venha falar comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus, não voz de homem. Eu quero ouvir, papai amado, pai querido, o Senhor palestrar comigo na palavra. Porque o Senhor é Deus. O Senhor, pai amado, é o único. Porque Salmo 1 diz que nós não devemos sentar na mesa de quem escarnece o teu nome. Então, Jesus, nós sabemos aonde devemos permanecer, aonde devemos ficar. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos ter fé e crer. A própria palavra do Senhor, o homem não tem que mandar e nem mudar a história. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É bíblico. Aqueles que crerem e for batizados já serão salvos. Aqueles que não crêem já estão condenados. Então, a palavra, ela se deriva de várias qualidades, várias maneiras, mas a ordem é a mesma. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero te glorificar por cada nome que está nesse caderno. Cada contato nesse telefone eu quero te glorificar, porque todos estão escritos neste caderno. Eu quero, Pai, pedir uma gota do teu sangue na vida do meu irmão, pastor Ailton. O nome dele é Ailton Canseglieri. Meu irmão mais velho que mora em Viena. Se for da tua vontade, papai, o Senhor visita ele lá agora. E toca, Senhor, da cabeça dele, que ele possa sentir até a planta dos pés dele o toque do teu poder. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, que é o Senhor Jesus. Derrama sobre ele, Pai. Visita o lar dele, Jesus. E toda palavra contrária que foi lançada contra ele, porque ele é um profeta do Senhor, e disso eu não duvido. Porque ele tem uma vida para com o Senhor. E quando o Pai amado, ele trabalha para o Senhor, tudo que ele passa acontece. E ele ainda fala o que o Senhor fala. Ele manda. Então a gente não sabe se foi, né, Pai, propósito, se foi da tua vontade, mas o Senhor visita o teu servo. Visita o teu filho, né, Pai? Porque quando ele
levantou as mãos e aceitou o Senhor há mais de 50 anos atrás. Ele levantou a mão para o próprio Deus, não foi para o homem. Guarda ele, Pai. Guarda todos os anjos das igrejas, todos os pastores, diáconos, bispos, profetas e apóstolos. E aqueles que saem para fora para a missão. Está nas tuas mãos, Pai. E eu creio. Guarda a vida dos meus filhos, meus netos, meus irmãos de sangue, irmãs de sangue, sobrinhos de sangue. E a vida da minha parentela e de todos esses que estão no meu caderno de compras. Meus clientes que compram comigo. Até aqueles que ainda não pagaram, toma nas tuas mãos, trabalhe, Jesus. Toma os revendedores também. Toma todos os irmãos e irmãs que moram longe e perto. Todos aqueles que têm cuidado de mim na oração. Eu coloco eles no altar do Senhor. Que o Senhor possa entrar com a providência naquilo tudo que elas estão necessitando e pedindo ao Senhor nesta hora. Que o anjo do Senhor vai na casa de cada um desses. E o arcanjo Miguel seja enviado para vencer as pelejas de cada um. E todas essas enfermidades satânicas caiam por terra neste dia de hoje. Toma os carreteiros, pescadores, os motoristas de Uber, de moto, de táxi, de ônibus, avião, os pilotos de avião, sejam entregues, sejam guardados pelo poder desta oração. Assim eu te glorifico, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.